Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Zeu3, onde a gente se reúne em 2 ou 3 ou mais pessoas e a gente para ter conversas incríveis, né? E a gente espera que o que flui disso seja para abençoar a vida de todos vocês. Falando nisso, já queria começar agradecendo você que nos assiste, nos acompanha nas redes sociais. Muito obrigada. Já queria deixar o convite, tá? Para você se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações para você receber primeiro. Acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, para você não perder nenhum dos melhores momentos das nossas conversas. E compartilhar, se você acha que, de alguma forma, tudo que a gente falar aqui serviu para você ou serve para alguma outra pessoa, compartilhe com alguém. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, eu estou muito ansiosa para conversar com ela. É a primeira mulher que a gente traz aqui no podcast, então vocês já podem imaginar a minha animação. E eu estou muito animada para aprender muito. Pastora Mary Ruth, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Feliz estou eu. Estou ansiosa para aprender muito. Um pouco, né? Se eu errar, você me corrige. Você é pastora, com ministério, né? E atua como terapeuta sexual. Então, a gente vai abordar esse tema dentro do contexto da igreja. Mas você pode ficar à vontade para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Uau! Então, primeiramente agradecer também, né, a oportunidade, é uma honra mesmo, porque estar aqui hoje falando sobre sexualidade para um público cristão é furar uma bolha, né? Então, eu agradeço demais o convite a cada um, né? E eu creio que vai ser um tempo muito bom, um tempo de edificação, porque a igreja precisa de falar mais desse tema. A gente precisa de sentar mais, a gente precisa de discutir mais e falar isso aqui hoje, trazer isso aqui hoje, para mim é uma honra, um tema polêmico, um tema marcante, um tema sério, um tema atual. Então, eu estar aqui falando, entendeu, desse tema é honra, é muito bom. Sim, a gente estava conversando aqui antes, né? Mas você é pastora como ministério, Sim. né? E aí você trabalha de forma profissional, atuando nessa área. Profissionalmente como terapeuta sexual ou sexóloga, tanto faz. Sim. E no ministério eu trabalho aconselhando, né? Então, com aconselhamento para casais ou para mulheres, seja como for, né? Até mesmo pais, né? Com dúvidas em questões, né, de criança, das crianças. Como vocês sabem, igreja tem, né? Igreja é uma parte da sociedade. Então, todos os problemas que existem na sociedade existem na igreja. Nós estamos nos tratando a cada dia, né? Então, flui tudo e a gente precisa saber de tudo um pouco. E é uma pena que nem toda a igreja pode ter alguém para orientar, né, com conhecimento científico e bíblico dentro dessa área, porque a necessidade é grande. Eu já queria começar assim perguntando, já que você comentou, quais são as maiores dificuldades que você acha que a gente ainda não trata a sexualidade como um tabu? Esses assuntos ainda são poucos falados dentro da igreja? Gelma, eu venho também de um lar cristão. Meus pais são pastores também, né? Tenho irmão, pastor, né? Meu chamado foi desde cedo, desde criança. Então, eu cresci dentro de uma igreja, vendo coisas acontecerem e, infelizmente, a igreja, tanto a igreja de hoje quanto a igreja de 10, 20, 30, 40, 50 anos, não mudou muito nessa área. Não mudou muito. A gente cresceu, sim, a gente evoluiu, mas uma evolução lenta ainda. É uma evolução hoje mais para curiosidade, é uma evolução mais para eu quero saber, eu quero entender, é buscar atrás, mas é não ter ainda. A gente ainda não tem, né, o que a gente precisa ter, mas já é um passo. Você tem algumas pessoas falando, você tem algumas pessoas se formando nessa área, muita gente escrevendo sobre o assunto, mas eu vejo ainda engatinhando, né? Então, hoje a gente está engateando, por quê? Porque se despertou há pouco tempo. E a gente é uma totalidade, né? Assim como você já tinha falado, a gente tem dificuldades como ser humano normal, né? Porque a gente é cristão, que a gente é menos humano. Não. Então, a gente tem dúvidas,
sobre sexualidade, sobre coisas até mesmo pessoais, né? De como se relacionar com o outro, de como se relacionar amorosamente com o nosso esposo, para quem é casado, né? Como a gente se relaciona quando a gente está namorando, todas essas coisas. E a gente tem essa totalidade, essas coisas não são eliminadas quando a gente se torna cristão, a gente não se torna menos humano quando a gente se Corpo torna glorioso só no céu. a gente continua tendo necessidades, É o continua mesmo tendo... corpo. Sim, continua. E por que é importante falar sobre essas coisas? Porque você sente do mesmo jeito que o não crente sente. Você tem as mesmas necessidades que ele tem. E aí, o que fazer se o não crente, né, a pessoa que não está dentro da igreja, ela pode satisfazer as suas necessidades sem culpa, sem vergonha, sem peso? Assim, pode, né? Tem famílias para eles é permitido, tem famílias que não, tal, isso é todo um contexto. Mas para o crente é pecado. Então, como fazer, entendeu, com o meu corpo que tem hormônios, que está cheio de hormônios? Nossa, isso é um ponto essencial, principalmente para os adolescentes. Eu acho que eles super ficam em dúvida nessa área, né? Até que ponto eu como cristão, entendo os meus hormônios e isso se torna pecado, aí vai toda a questão da descoberta, aí estão querendo namorar. Eu vejo esse mais contexto assim, nos adolescentes, que eles ficam mais aflorados. Djalma, a grande questão que eu acho não, que é bíblica, não é? Quem é o centro, quem é o senhor do sexo? O senhor do sexo é Deus. Quem criou foi Deus. Ele criou o sexo e criou o ser humano, criou o adolescente. Quando ele criou, não criou um adulto casado, não é? E você vai ficar nessa fase. Não, esse adulto reproduziu, crescer e multiplicar-vos. Ele sabia de tudo isso que a gente ia passar. Ele não criou ao acaso, vamos ver no que vai dar. Então, se você quiser respostas em relação a qualquer coisa de uma criação, você vai ao Criador. De uma máquina, você vai no manual. Então, o que o manual fala sobre isso? O meu manual fala que quando meu manual Bíblia, né, fala o quê? Que eu sou fruto, hoje eu tenho fruto do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou casa do Espírito Santo de Deus, então eu tenho que ser dominada por ele. E qual que é o fruto disso? Uma parte desse fruto é o quê? Domínio próprio. Eu preciso trabalhar esse domínio próprio dentro de mim. E como trabalhar esse domínio próprio? Parece fácil falando, não é fácil. Aqui está, tudo procede do coração. Tudo procede do coração. Então, quem é o seu coração? Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você tem um novo coração. Se você tem um novo coração, não é seu. Você precisa entender que tem um dono, você é regida por esse dono, e esse dono tem um manual para você, e você precisa entender que ele sabe melhor do que você como lidar com essas questões. Então, é difícil para o adolescente se segurar, é difícil também para o casado se segurar. Mas o casado tem a esposa em casa. O casado, a hora que ele quiser. Quem disse que é a hora que ele quiser? Quem disse que o casado também não tem tentações? Quem disse que o casado também não passa por privação sexual? Às vezes sim, às vezes é uma doença, às vezes é um pós-parto, às vezes é uma crise no casamento, entendeu? E ele não precisa se dominar? Ele não é casado, não tem, às vezes, uma mulher interessada nessa pessoa que também mexe com os hormônios dele? Entende? Pode acontecer isso. Como você começou falando que o corpo, né, do ímpio é diferente do corpo do cristão. Funciona do mesmo jeito. E ele vai lidar com o domínio próprio a vida inteira. Então, a questão de saber se dominar, de aprender a se dominar, não é só para o adolescente. É para o adolescente, é para o jovem, é para o idoso. Eu acho que, de uma forma geral, a gente não fala muito porque a gente tem medo de ser julgado se a gente tiver esses tipos de dúvidas que toda pessoa tem. Que toda pessoa como ser humano tem. Às vezes tem dúvida até que ponto pode ir no namoro. Tem gente que, dentro da igreja, fica anos namorando e não sabe quais são os limites que pode ou não ultrapassar
à luz, como você falou, da Bíblia, que é o nosso manual. Então, acho que a gente não fala muito porque a gente tem medo de ser repreendido pelo julgamento das pessoas. Exato. E não usa como uma ferramenta de que a gente possa ter mais informação para saber melhor como lidar e ter mais domínio próprio. Essa você bateu numa questão assim crucial, porque precisa ter essa abertura. É necessário essa abertura para falar sem julgamento. Por que que as pessoas, os adolescentes, por exemplo, estão falando agora de jovem adolescente, procura alguém da idade dele? Porque não vai ser julgado. Porque está sentindo a mesma dor que ele sente. Então, com esse eu posso falar, porque esse vai me entender. Por que nós, adultos, não podemos dar essa mesma abertura? Porque nós já tivemos a idade deles. Nós já tivemos os mesmos problemas que os adolescentes. Então, eles precisam de um local seguro, não é? Um ambiente seguro, um ambiente confiável, para que ele possa falar isso. Isso não é pecado você ter tentação, não é pecado você sentir vontade de transar, não é pecado você, sabe, se sentir tentado por uma mulher ou por um homem. Não é pecado isso. Pecado é você cair, não é? E o adolescente, ele está aprendendo tudo, ele está aprendendo a se dominar. Ele vai aprender com quem, gente? Se ele não tiver um adulto confiável, que já passou por aquela estrada e que possa ser mão para ele, né, que possa ser colo no momento de queda, vai confiar em quem, igreja? Vai confiar no mesmo que tem a mesma dor que ele, que está passando a mesma dor e que não tem condições de aconselhá-lo porque não passou essa estrada, ele está passando. E se ele busca conselhos em pessoas que tiveram a mesma experiência que ele, né? Falando dos jovens e adolescentes, mas não tem o mesmo manual de vida que é Cristo. Já tem esse perigo. Sim. E para onde que ele vai se encaminhar? Para isso que a gente está vendo no mundo, né? Sim. Você precisa buscar a sua felicidade. O que importa é ser feliz. Por quê? Por que não? Se aí fora as coisas estão acontecendo e eu não vejo acontecer nada. Meu colega fica aqui, fica ali, a minha amiga também, entendeu? Hoje já está liberado, né? Mulher, Sim. então nós estamos na época que só se fala em igualdade, tem os mesmos direitos, né? Que os homens. Então, qual o problema? Sabe? E eles são felizes. Por que eu não posso ter essa felicidade? Por que eu tenho que viver uma vida de repressão? Inclusive, quando você falou, você tocou num assunto no início falando sobre essa questão, não é, dessa liberdade, dessa repressão. Você falou alguma coisa que eu não lembro o quê, dentro da igreja. E esse é um grande problema. A gente fala, quando fala, a gente fala do pode ou não pode. A gente fala da repressão. A gente não fala... Eu não estou aqui julgando a igreja não, tá? Não é uma questão de julgar a igreja, porque todos nós estamos crescendo. Sabe? Eu já errei muito. Eu já fiz muita coisa, sabe, errada, que hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Sabe? Não era assim que eu tinha que ter manejado. Então, todo mundo prega errado, fala errado, a gente está crescendo. Então, a questão para essa criança, para esse adolescente, sabe, eu me perdi agora. Eu sou assim, tá? Eu sou assim, eu começo a falar uma coisa, às vezes Você está falando sobre a repressão. Isso, o pregar, isso. O pode ou não pode. Você prega sobre pode ou não pode, você prega sobre a repressão, você prega sobre pecado, você fala sobre disfunções sexuais, mas você não fala de prazer. Sim. Você não dá ferramenta para lidar com isso. Você entende? É uma diferença muito grande você falar só no contexto de prevenção para não engravidar, né? Prevenção de DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Você falar do que é pecado, do que não é pecado. Você falar de temas assim muito ligados negativos. Sim. Então, o que vai criando na cabeça do adolescente, do jovem ao sexo? O que ele liga? Qual o sistema neural dele vai para onde? Se eu só ouço falar que pode ou não pode, se eu ouço falar de pecado, se eu só ouço falar de doenças, se eu só ouço falar de prevenção de gravidez, o sexo está virando um negócio pesado. Esse tema é muito pesado. Isso aí eu já vou para um ambiente sexual,
né? Quando eu caso, por exemplo, né? Como? Como é que vai ser esse negócio? Né? Será que realmente agora eu estou liberada? Será Sim. que, sabe, eu vou tirar aquela roupa do pode ou não pode na lua de mel? Vamos supor que os dois chegaram, ambiente maravilhoso, os dois chegaram virgens na lua de mel, né? Vamos supor. Sim. Aí, então, quando chega na lua de mel, na noite que se casou, ele vai tirar aquela roupagem do pode ou não pode e vai ser feliz para sempre? Não existe esse contexto. Não existe isso. Você carrega, sabe, uma roupa de peso, uma roupa de negatividade, uma roupagem que é como se você andasse travado anos e anos em relação àquela, às vezes o silêncio até, às vezes, olha, alguns têm tudo isso que a gente falou, mas alguns, eles crescem no silêncio. É uma igreja que não fala nada, é uma família que não fala nada, é um assunto que é proibido. Menino, se fizer alguma pergunta, menino, esse assunto não se trata aqui em casa. Sim. Mulher séria não fala sobre sexo. Essa menina vai chegar numa lua de mel como? Ela vai arrancar essa roupagem, entendeu, de peso, essa roupagem, e vai se entregar para o seu marido de uma maneira leve. Ele vai saber o que fazer? Esse cara vai saber o que fazer? Se não tiveram instruções. E quando que a gente começa a falar sobre isso? Desde a barriga. Desde a barriga. Porque a gente está falando aqui sobre adolescentes, até eles se casarem e tal, mas quando que a gente começa? E a melhor pergunta, como que a gente começa a falar sobre isso? Aí é que tá. A gente entrou num assunto agora que é super extenso. A gente não está falando só de sexo, a gente está falando agora de sexualidade. Tá tudo ligado, mas é diferente. Sim. Sexo, quando você fala a palavra sexo, ela está muito ligada ao órgão sexual, o ato sexual. Quando você fala de sexualidade, você está falando de um outro contexto, como, imagina uma pizza, uma grande pizza dividida em vários pedaços. Sim. Um desses pedaços é sexo. A sexualidade, ela envolve comportamento, afetos, amor, ela envolve respeito ao próprio corpo, uma série de assuntos, orientação sexual, que é um outro tema super polêmico também de se conversar, né? Porque existe essa necessidade de ser falado sobre homossexualidade dentro da igreja também. Então, não vou nem para esse lado. Deixa eu ficar aqui. Tá? Mas você pode ficar à vontade, se você quiser falar. Porque eu penso que, como você falou, a gente acha que falar sobre sexo dentro da igreja é só falar sobre o ato. Só que, como você disse, nós, como ser humano, somos complexos, então a gente envolve uma série de fatores. Então, o sexo é só uma parte da sexualidade. Sexualidade envolve tudo isso daí. E por que eu falei para você que começa na barriga, no ventre? Eu diria para você até que começa nas gerações passadas. Porque quando você está grávida, você carrega o seu filho, você está carregando a sua história sexual também. Todo mundo tem uma história sexual. Então, a sua história sexual, né? Deixa eu dar um exemplo para ficar bem claro. A história sexual do meu filho não começou nele. Começou em mim e nas minhas gerações. Porque eu carrego algo dentro de mim. A epigenética fala sobre isso. Você não carrega só as características do nariz, forma de nariz, de braço, cor de pele, cabelo. Não é só isso. Tem as emoções também que você carrega. Então, eu trago emoções dentro de mim, marcas dentro de mim, dos meus avós, dos meus pais e da minha história sexual. E isso, entendeu? É passado também. Como tradição. Tradição, crenças, mitos, tabus. Entendeu? Eu carrego muita coisa. E aí eu gesto essa criança. Quando eu gesto essa criança, eu gesto dentro da minha história sexual. Como que essa criança foi recebida no mundo? Ela foi desejada? Se essa criança não foi desejada, eu vou te falar agora sobre a primeira fase do ciclo sexual, da resposta sexual humana. Desejo, excitação, orgasmo e resolução.
para ela entrar na primeira fase dessa resposta sexual, ela precisa se sentir desejada. Desejar e se sentir desejada. Se essa criança ela teve um problema no intrauterino, que ela não foi desejada, ela foi rejeitada, ela vai ter um problema de se sentir amada desde o ventre da mãe. E se dentro dessa história dela, ela passou por várias situações de rejeição, isso foi calcificando dentro dela. Como que ela vai chegar, estou falando de lua de mel, como que ela vai chegar numa lua de mel, entendeu? Para se sentindo amada, se sentindo desejada. E aí, a pessoa com quem ela casou também traz a sua história sexual, que também é influenciada pela história dos pais, dos avós. E aí é como se fosse uma cruz. Eu trago a minha história, que também é influenciada, tá, pela história dos meus antepassados, pela minha criação, pelo ambiente que eu tive, o meu desenvolvimento psicossexual. E tudo isso vai influenciar lá na cama. Tudo isso vai influenciar entre quatro paredes. Não pensa que você está sozinho quando vai para a cama, que o casal está sozinho, entendeu? Quando vai para a cama. Infelizmente, a gente não teve educação sexual. Nossa educação sexual ou foi no silêncio, ou foi na pornografia. Sim. Essa é a verdadeira história de todos, tanto crentes e não crentes. Quando teve, foi rasa. E se eu carrego tudo isso para dentro de um casamento, se eu não tive nenhum tipo de orientação, não há amor que segure. Não é o amor que faz você ser feliz na cama. Você pode amar do jeito que for. Você pode até desejar do jeito que for. Mas se você não tiver uma clareza, mente e corpo preparados para o ato sexual, não é uma coisa mecânica, né? não é assim, Envolve não é várias automático. coisas, não é uma coisa automática. Sexo é construído. E outra, a menina pode ser, sabe, virgem, linda, maravilhosa, e o rapaz pode ser super experiente, dizer assim, não, esse vai me saber feliz, porque ele já teve 200 experiências, então ele já foi casado, entendeu? E esse cara entra achando que ele vai saber fazer com a menina, entendeu? Ele vai levar essa menina para o orgasmo, ele vai dar prazer para essa garota. E ela também acha isso, porque ele é uma pessoa experiente. Eu não sou, mas ele é. Ele já foi casado, ou então já teve muitas experiências. Cada mulher é única, cada corpo é único. A gente precisa entender que eu vou te dar um exemplo só. Tá. Gente, eu falo muito, tá? Não, pode ficar à vontade. Se precisar cortar, você corta. Não, pode deixar. Olha só um exemplo. Para uma mulher entrar na segunda fase, a primeira fase é o desejo, a segunda é a excitação. Para ela entrar na excitação, nessa fase de excitação, ela precisa de estímulos adequados. O que são estímulos adequados? Velocidade adequada, local adequado e tempo adequado. Que homem que sabe disso? Hoje em dia, pergunta dentro da igreja. Sim. Você está entendendo? Então, cada mulher é única. Ele aprendeu, às vezes, já teve experiência com 20, 30 mulheres. Mas aquela ali, ele sabe o local adequado dela? Ele sabe o estímulo adequado? Ele sabe o tempo adequado? Sabe o que é engraçado? Você falou uma coisa que eu achei super interessante. Eu até tinha ouvido, eu não lembro quem, mas você falou agora que o ato, né, o sexo foi da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Então, todas as coisas que a forma como ele é profanada que não é de Deus, né? Sim. A forma como ele é distorcido é que não é de Deus. Mas dentro do contexto religioso, a gente acha que o ato em si é uma coisa pecaminosa, né? Claro que foi construído para para ter a relação dentro do casamento, né? A gente vai entrar é para ser feito no casamento, por outras questões de maturidade e tal, biblicamente falando. Mas no ponto que eu quero chegar é que isso parece que criaram uma barreira
e limitaram um conceito geral sobre como você vai ter sua relação sexual. E o que você vem falando agora é que não, que as coisas são de forma diferente, cada pessoa tem uma forma única. E não vai ser um conceito geral que vai ser para todo mundo. Por isso que você pode falar mais sobre isso. Não existem... Por exemplo, você vai falar de sexualidade feminina. De que feminino que você está falando? De que mulher você está falando? Você está falando da mulher islâmica? Você está falando da mulher brasileira? Você está falando da idosa? Da menopausada? Da adolescente? Da menina de 12 anos? De que mulher você está falando? Só aí você já vê. Sim, várias vertentes. Você está entendendo? Sim. Então, o contexto da sexualidade, ele não pode ser generalizado em nada. Quando você fala qualquer coisa sobre sexualidade, você fala no geral, mas sabendo que tem exceções. Para tudo tem exceções. Né? Toda regra tem exceção, Sim. né? A matemática diz isso. Então, o contexto da sexualidade é isso. Então, às vezes, a gente se pega até falando alguma coisa que a gente se lembra de um caso que foi diferente daquilo que a gente falou. Né? Mas é preciso ser dito daquele jeito, porque a regra geral é daquele jeito. Né? Então, quem é diferente já se pergunta. Se tiver uma pessoa, se estiver falando uma palestra para 100 pessoas, vai ter alguém que não está dentro daquilo ali, daquele contextozinho ali que eu falei, que é o geral. Então, essa pessoa às vezes se sente até excluída. Então, tem algum problema. Peraí, comigo não funciona desse jeito. Você está entendendo? É muito Desculpa único. te interromper, mas do jeito que às vezes a gente se falou que nós somos sendo construídos pelas nossas crenças limitantes, né, que vai passar de gerações em gerações, a gente vê o ato sexual como uma coisa ruim, como se Deus não quisesse que a gente transasse, como se fosse uma coisa tão proibida, né? É visto como uma coisa tão... Eu não sei se é a mesma percepção que eu tenho, mas é visto como uma coisa tão proibida falar sobre a nossa sexualidade, sobre o ato em si, que a gente acha que é uma coisa que Deus não deseja para que a gente tenha, quando, na verdade, Ele quer. Nós temos um livro, olha como que isso é simbólico, no meio da Bíblia. Já é uma simbologia. Um livro no meio da Bíblia, que é um livro erótico. O que é Cântico dos Cânticos? Aliás, esse livro é O Cântico dos Cânticos. Olha só esse nome, como que já... O Cântico dos Cânticos, que fala sobre sexualidade. O que é esse O Cântico? Não te lembra prazer? Sim. O Cântico dos Cânticos. O nosso Deus é um Deus que preza pela sexualidade, que preza pelo prazer. Se você pegar os primeiros versículos de Cânticos, você talvez não veja em casa, mas eu, como estudei sobre sexualidade, os primeiros versículos falam sobre os 5 sentidos. Os 5 sentidos, né? Tato, olfato, tudo tem ali. Audição, tudo tem ali. Isso é o quê? É o meio como você estimula sexualmente o homem ou a mulher. Cânticos fala exatamente sobre o relacionamento de homem e mulher. Mas não é da igreja, pastora? Pode ser também. Por que pode ser? Porque a intimidade de Deus, a intimidade do homem com Deus, ela está muito ligada à intimidade da mulher, entendeu? Com o homem. Quando você fala assim, quando está escrito lá, e Adão conheceu Eva, esse conheceu... Isso aí é a palavra no original, é iadá. É a mesma origem de conhecer Deus. Então, quando você conhece uma mulher, você usa o mesmo termo para conhecer Deus. O que é isso? A intimidade de marido e mulher, ela representa a intimidade do homem com Deus. A sexualidade, o sexo é espiritual. As pessoas acham que fazem sexo com o corpo. Outras até acham que fazem com o corpo e com as emoções, né? Mas não é só isso. É corpo, alma e espírito. A gente une espírito. Serão uma só carne. Tanto é que chega em Coríntios, fala que o homem que se deita com uma prostituta também está sendo um com ela. E é pecado para Deus. Então, entendeu? Há uma união espiritual e isso foi feito por Deus. Foi Deus que fez assim. A primeira bênção proferida na Bíblia, você sabe qual é a primeira bênção? É sobre o sexo. Crescer e multiplicar. E Deus os abençoou.
e deu essa ordem. Fala bem claro lá, eu não lembro agora qual o versículo, Gênesis 1. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. A Bíblia fala o tempo todo, grita sobre sexualidade. Cântico dos Cânticos, existe várias passagens. Ali tem orgasmo, ali tem resolução, ali tem excitação, ali tem lua de mel, ali tem desejo, ali tem elogios eróticos, ali tem crise conjugal. Você encontra tudo isso em Cânticos. E muito interessante, um texto de Cânticos que fala sobre... Eu trouxe até a Bíblia, mas não vou ler, não. Depois vocês procuram lá. É bom que exercita a pessoa, né? Procurar. Fala sobre as especiarias. Quando Salomão está ali com Sulamita e eles estão no momento de prazer, ele fala sobre as especiarias, entendeu? Como se o corpo dela exalasse essas especiarias. Aí fala sobre algumas especiarias ali, que aquele conjunto de especiarias, de aromas, só existe um lugar, além dali, só existe mais um lugar onde apresenta o mesmo conjunto de especiarias, no tabernáculo, o incenso que subia ao Senhor. O que isso te fala? O sexo é um incenso que sobe para o Senhor. Tem cheiro agradável para Deus. Ele recebe isso dentro do contexto do casamento, dentro do contexto, não é, da santidade, da pureza. Ele criou, sabe, o casamento para isso. Então, a gente precisa entender que o Senhor do sexo é Ele, que o Criador do sexo é Ele, que sexo não é pecado, não é sujo, não é nojento. Muito pelo contrário, é espiritual. Deus se agrada. Tanto é que o próprio Paulo fala, olha, se vocês quiserem se afastar um pouco, marido e mulher, para poder se dedicar à oração, seja por pouco tempo. Aí as pessoas acham que esse pouco tempo é por quê? Porque o marido não pode ficar muito tempo sem sexo. Porque senão o coitadinho, entendeu? Está tentado a cair. Isso é infantilização do homem. Isso é infantilização. Se você achar que você precisa ir para a cama com um homem, que você tem a obrigação de ir para a cama com seu marido, porque ele, senão ele vai ser tentado lá fora, não é isso. Sexo não é obrigação, sexo é prazer. Eu acho que todo o contexto precisa ser conversado. Eu não estou aqui falando, mulher, não vá para a cama com seu marido. Não é nisso, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer que não é assim. Tudo é diálogo na vida. Essa não deve ser a motivação. Eu vou porque senão ele vai cair, ele vai com outra. Não é esse o contexto. O contexto é eu vou porque eu amo, eu vou porque é o meu homem, é o meu marido, ele vai me dar prazer. Nós vamos construir a nossa história sexual juntos. Então, o contexto é esse, deve ser esse. Né? E não colocar o homem nesse lugar tão frágil. Por que o adolescente pode se controlar e o homem, dentro do casamento, não pode? Aí a gente vai voltar àquela conversa sobre as crenças limitantes que você falou que dentro do contexto do casamento, né, nós carregamos a nossa forma individual de sexualidade e aí isso se encontra dentro do casamento. E como que a gente vai falando sobre isso? Eu até me perdi o fio da meada. Eu também mas é assim mesmo. Por isso que eu falei, gente, não tem então, eu sou... Mas como que a gente vai falando sobre isso para que a gente possa chegar não num denominador em comum, mas numa forma prazerosa e uma forma sábia de falar sobre isso, né? Até para orientar casais que talvez estejam passando por momentos de crise ou estejam com dúvida mesmo, ou para orientar os pais como começar a falar tanto sobre sexo como o indivíduo na sua sexualidade. Então, como que a gente começa falando sobre isso? Que tem essa necessidade, a gente já entende. Não, a gente precisa falar sobre isso. Mas como que a gente começa essa conversa? Primeira coisa é naturalizando. Você quer ver uma coisa? Ontem eu estava dentro de casa e alguém me perguntou sobre a minha profissão. Você é terapeuta? Eu falei, sim, sou terapeuta. E eu fiquei, como era um adolescente, eu falei assim, eu falo para ele que eu sou o quê? Terapeuta sexual, sexóloga, eu sou terapeuta de casal. Você sabe, a gente fica assim, ó, tentando mascarar uma coisa que é tão natural. A gente ainda está caminhando, tá bem devagar nisso daí. Mas eu acho que precisa ter mais palestras, precisa. Mas não é só palestra. Palestra pega só no geral. A gente precisa ter projetos. Eu acredito muito em projetos.
E esses projetos começam com quem? Com os pais. Por isso que eu falei com você que eu acho legal a gente falar também sobre educação sexual para criança. Porque o jovem, o adolescente, ele já está numa caminhada que ele já perdeu muito. Então, vai ser o quê? Palestra. Se ele não teve educação sexual, ele vai ter que fazer terapia sexual. Porque já começou tudo errado. Ele não teve em casa, ele não aprendeu nada, ele não sabe lidar com seus hormônios, ele não sabe lidar com com seus desejos, seus afetos. Então, esse cara vai ter que parar numa terapia. E como a maioria das pessoas ainda marginalizam no bom sentido, assim, tem preconceito, que eu quero dizer, com psicólogo, né, com sexólogo. Vai num psicólogo, já é difícil com um sexólogo, então. Acham que é baboseira, que essas coisas não fazem diferença. Só que existe profissional para cada área da vida que eu não domino. Se eu não domino sobre o conhecimento científico na área sexual, eu preciso de alguém para me orientar, alguém que domine. Não acontece isso quando você está com dor de dente, você vai no dentista. Você está com um problema ginecológico, você vai na ginecologista. Você está com um problema oncológico, né? Você está com câncer, você vai no oncologista. Então, de acordo com a sua necessidade, existem profissionais para te ajudar. Então, a gente precisa quebrar isso, gente, no psicólogo e no sexólogo. Isso é natural da vida. Isso é natural. O meu corpo, ele tem um funcionamento, sabe, que ele lida com o corpo, com a alma, com o espírito, com tudo. E aí está o perigo também, tá? De você procurar um sexólogo qualquer. Sim. Porque... eu vou ter que falar. Não, mas eu acho assim... Dentro do nosso contexto, do nosso contexto cristão... Isso que eu ia falar. Não tem como você procurar uma pessoa que não vai te orientar com princípios e valores. Isso que eu ia falar. Porque não conhece o criador do sexo. As pessoas não são neutras. Não são. Não são. A gente acha que, mesmo por ser profissional, em todas as áreas, né? Tanto na psicologia, quanto, sei lá, no direito, as pessoas são uma totalidade. Esse conceito de neutralidade não existe. Então, se você... claro que se a gente não busca uma pessoa que é do nosso círculo, ela vai ter opiniões totalmente contrárias àquilo que você vive. E ela pode não expor dentro do céu. Por exemplo, isso é até antiético, tá? Existe um negócio chamado na psicologia humildade cultural. Que quando você está diante de um cliente, você precisa respeitar a cultura dele. Então, todo psicólogo que respeita? Não, mas existe sim. É uma prática que deveria existir, pelo menos. Ele deveria respeitar quando está diante de um cristão, quando está diante de um islâmico, quando está diante de qualquer cultura que seja. Então, a gente precisa ser neutro. Precisa. Mas nem todos são. E aqueles que tentam ser neutro não vão chegar no âmbito da questão da pessoa, porque não conhece as crenças, não conhece os valores, não conhece o nosso mundo. E vai falar baseado na ciência. A ciência não tem a mesma base que a gente tem. A ciência, ela vive confirmando a Bíblia. Acho que foi Billy Graham que falou que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, que vai sair amanhã ainda. Por quê? Porque a ciência ela não consegue desconstruir a Bíblia. Ela tenta, mas ela não consegue provar contra a Bíblia. Então, o que acontece? A ciência é boa? A ciência é ótima, porque ela vive confirmando a Bíblia. Sim. Então, ela é maravilhosa. Só que ela é limitada. Ela só acredita naquilo que ela prova. E com Deus não é isso. Com Deus é fé. Com Deus relacionamento. É relacionamento, sabe? Então, ela esbarra nesse limite. Ela tem essa bolha. Ela tem a bolha da prova. A gente não é assim. Não. As coisas não funcionam assim. Não. Sabe, para aquela menina, né, que está, de repente, olha a palavra que eu vou usar, perdeu a virgindade. Esse é um outro tabu que a igreja coloca sobre a mulher, né? Essa menina que chega diante de um psicólogo, de uma sexóloga não cristã, o que ela vai trabalhar? Aceitação. Ela aceitar. Ou banalizar. Ela vai aceitar a situação, normalizar e tal. O que
crente deve fazer, pastor, sexólogo, né, Uhum. cristão deve fazer. Sim. Aceitar, mas no sentido, você continua sendo amada. Você simplesmente cometeu um pecado. A Bíblia Uhum. condena. Mas isso não mudou você diante de Deus. Ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida. Uhum. Como qualquer outro pecado que cometeu. Todos pecamos todos os dias. Sim. Todos os dias. E Deus continua nos acolhendo todos os dias. Então, isso não faz a mulher menor, isso não faz o homem menor. E ele precisa ter essa abertura de conversa, de acolhimento. Uhum. Não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça, não quer dizer que a gente vai normalizar como o outro normalizaria, mas a gente vai mostrar para ela que existem consequências. Ela vai aprender a lidar com essas consequências, mas que Deus restaura. Nosso Deus é um Deus de restauração. O caminho que vai ser traçado é outro. Um caminho de restauração, de redenção. Não é o mesmo caminho que vai ser traçado dentro de um consultório que o Sim. psicólogo não tenha a visão que a gente tem. Que às vezes um aconselhamento fora da nossa realidade, assim como você falou, faça com que a gente banalize todo esse contexto, né, da sexualidade, do ato em si, e veja coisas Quando que... ele vai saber, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que entende disso? Sim. Entende? Aham. Não dá. E aí, pessoas que têm o mesmo contexto que a gente pode nos dar uma direção à luz da Bíblia, né? Falar, não, realmente, é pecado, mas acolher e dar uma direção, que às vezes eu uma acho que a direção gente fica bíblica. parado no julgamento e não tá, é pecado, e aí, como que eu caminho agora? Eu tenho que buscar uma solução. Sim, tudo bem, eu pequei, né? Principalmente, eu gosto sempre de falar isso, eu falo isso todo podcast, mas eu já trabalhei com jovens, né, na liderança, dá até para fazer uma figurinha hoje. Mas, assim, porque às vezes a gente esbarra no julgamento, principalmente para os adolescentes, e isso gera neles eles ficam reprimidos, né? Só que se a gente não dá uma direção, não, tudo bem, esse aqui é o caminho errado, mas tem essa direção que você pode caminhar nesse mesmo assunto, né, sobre o ato sexual, sobre a sua sexualidade, mas à luz daquele que pode te ensinar alguma coisa. Não eu, mas o Senhor, né, como você disse, que o sexo é do Senhor. Todas as respostas estão na Bíblia. Sim. Então, essa é a importância do aconselhamento que você tem dito, né? E se aconselhar de forma errada. E aí, como a gente estava voltando naquela conversa, e aí a gente vai começando, falando mais sobre isso, né? Dentro do contexto da igreja, em palestras, buscando profissionais, e a partir daí, junto com os pais. Dentro do meu projeto, que eu estou elaborando, começar por onde? Não sei se você já entendeu o contexto do Brasil. Por que investem tanto em crianças? Estão tentando investir tanto em crianças e colocar essas crianças o dia inteiro dentro de uma escola. Ali está a próxima geração. E se você conseguir dominar, se você conseguir ensinar para uma criança na primeira infância, ela leva aquilo para o resto da vida. Ensina o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, isso daí é Bíblia. Sim. Tá? E o mundo já pegou isso, já sabe que isso é uma verdade. O diabo, ele tem mais tempo na terra do que a gente. Sim. O que a gente precisa? Não é que vamos desconsiderar os adolescentes, vamos desconsiderar os jovens. Não, nada disso. Tem que ter trabalho para eles também, que eu já falei da terapia, já falei das palestras, é muito importante, dos projetos, isso tudo é muito importante. Sim. Mas se a gente quer criar uma nova mentalidade, a gente precisa começar das crianças. Porque para nós, para que, por exemplo, a população de 40, 50 anos, você vai ter um pouco mais de dificuldade. É muito difícil desconstruir, né, todos aqueles pensamentos, tudo aquilo que ele foi aprender ao longo da vida. Só que como você está falando, na infância, a gente consegue construir... O espírito faz. Sim, com certeza. Entendeu? Mas tem um pouco mais de dificuldade. Sim. 20, 30 anos, sabe? Aceita com muito mais facilidade e quer. Só que já passou a época da educação sexual que deveria ter tido. Sim. Então, agora é terapia. Agora a gente vai se remediando. Então, são palestras, são projetos. É uma pessoa que casa. Todo casal
Aham. Todo casal, antes de casar, todo noivo devia passar por uma terapia sexual. Uhum. Todos deveriam passar, porque não tiveram educação sexual. Isso aí eu falo, sabe, não tenho menor dúvida disso. Menor dúvida. Aham. Tá? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, sabe, eu vou perguntar, onde você aprendeu sobre sexo? Entende? Vai pensar um pouco, aí vai chegar o quê? Ou no silêncio, ou na informação errada, ou na pornografia. Então, a gente precisa, entendeu, de consertar os erros. Mas se quer algo efetivo, comece com os pais, porque educação sexual começa em casa. O colégio é legal? Seria legal como que? Prevenção sexual, prevenção de abuso sexual, Uhum. porque tem muitos pais, muitos avós, o maior índice de abuso sexual acontece dentro dos lares, mais de 80%. Ou é avô, ou é pai, ou é tio, ou uma pessoa que frequenta dentro da casa. Então, se for um pai abusador, se for uma mãe abusadora, você entende? Porque acontece, mulheres também abusam. Sim. Se for uma tia, uma empregada, né? Então, precisa ter, sim, na escola, Uhum. mas não essa que está sendo oferecida aí, Sim. ideológica. Eu não sou favorável a essa educação que está sendo Aham. oferecida, que querem oferecer. Não sou favorável. Eu Sim. acho que é ciência e acho que é prevenção contra abusos sexuais. Aham. Mas o cerne, a base, tem que ser na família, porque começa no útero, como eu já Aham, expliquei aqui sim. antes. Então, os pais precisam receber para passar para os filhos crescerem com essa educação sexual, Sim. para que a gente possa ter uma igreja melhor daqui a 20 anos. Sim. É muito tempo, né? Sim. Mas a gente não quer esse tempo, a gente acha que demora muito. O mundo não acha. O mundo não acha que demora muito. Tanto é que essa desconstrução que está acontecendo, tudo que está acontecendo hoje foi planejado há 50 anos atrás. Começou muito tempo atrás, né? É tudo planejado, tudo que está acontecendo hoje já foi planejado há muitos anos atrás. Então a igreja precisa ter essa paciência. Precisamos educar os pais, para que os pais eduquem os seus filhos. Sim. A escola tem o seu papel? Tem. Mas a escola tem um papel, deve ter, na minha opinião, humilde opinião, um papel limitado, porque os valores não são iguais. Na sala de aula a gente tem espíritas, a gente tem evangélicos, tem islâmicos, tem europeus, tem toda a classe. Então, Aham. ela tem a ciência que pode levar, que os pais às vezes não têm controle disso, né? Não tem acesso à informação científica, mas pode entender, ter a base dos princípios, dos valores e da educação mínima para essa criança ter condição de pegar o que ele aprendeu na escola, juntar com o que ele aprendeu dentro de casa e poder ter, entendeu? Construir a sua sexualidade de uma maneira saudável, ir para um casamento, ter uma vida sexual saudável e, quem sabe, até acabar com a nossa profissão de terapeuta. Mas é sobre tomar consciência mesmo de que essa é uma realidade. Eu acho legal uma coisa que é importante falar, mas como eu já trabalhei com jovens, mas alguns pais falavam assim, alguns adolescentes chegavam com questionamentos para mim como líder, e alguns pais falavam assim, mas eles não falam comigo sobre isso. E aí eu falava assim, tudo bem, mas ele não vai falar muitas coisas, talvez porque ele não sente que tem abertura. Talvez Acha que não está na idade? Acha que não está na idade, ou ainda ele acha que vai ser julgado se ele falar com os pais sobre isso. Eu não estou julgando os pais, cara. Como você falou, eles tiveram também uma criação diferente, de uma forma, mas, como você falou, eles vinham até mim com alguns questionamentos, e eu falava assim para os pais, olha, se ele sentir que tem abertura, de que pode falar com você, de que isso não vai ser um peso na relação de vocês, né? De falar, se você cometeu tal coisa, você vai apanhar, ou você vai ser proibido e privado, mas como um ato de conversa mesmo, para ensinar, para passar alguma coisa. E isso começa lá, entendeu? Nas brincadeiras. Um pai e uma mãe que cresce brincando com seu filho, então, quer dizer, ele entrou no mundo do filho. Um pai que, brincando mesmo, estou falando de jogar bola, de dominó, de brincadeira.
Um pai que conversa sobre tudo com o filho. Um pai que o filho pode chegar e perguntar: pai, o que é virgem? O que é ser virgem? E ele responder de uma maneira natural. Agora também tem um detalhe nas perguntas. Sempre que um filho fizer uma pergunta picante, uma pergunta que, né, na área sexual, devolve a pergunta para ele. Onde você ouviu isso? Sim. Por que você está perguntando isso? Responde primeiramente com uma outra pergunta, porque às vezes ele está perguntando só o virgem que ele deu lá na lata de azeite virgem. Sim. Entendeu? Aí você dá aquela explicação, aí você fala... Tem que ver o contexto, né? Precisa ter um contexto. Saber o que ele sabe disso primeiro. Sim. E de acordo com a idade da criança, você vai dando a resposta com aquilo que você conhecendo seu filho, você sabe que ele tem condição de entender. Você não vai dar uma aula de ciência para uma criança de 5 anos que está aprendendo a ler e que leu virgem. Entendeu? Sim. Não tem lógica. Então, existe, entendeu, resposta para cada faixa etária. Né? E precisa se ter essa conversa desde quando é criança, principalmente na adolescência. Mamãe, por que eu tenho... por que eu não tenho o Bilauzinho? Olha o nome, já é Bilau, não fala nem pênis. Né? Por que meu irmão é diferente de mim? Sabe, essas coisinhas bobinhas que olha, que vai vendo. Eu falo assim, não, minha filha, explicar para ela, assim, você é homem, Deus te fez homem, Deus fez mulher. O homem, entendeu? Tem pênis, a mulher tem vagina. Aí a mãe vai, em vez de falar isso, fala assim, ele tem pinto e você tem barata. E você tem perereca. Se essa criança tem medo de barata, se essa criança tem nojo de perereca, qual o conceito, o significado que essa criança vai dar para o órgão genital dela? A gente fica tentando minimizar o assunto, né? Tornar ele mais bonitinho, do que evitar ter uma conversa clara sobre como são as coisas. Claro, dentro das limitações de cada idade, como você falou. Então, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque senão eles dão um significado a cada coisa. E o significado que ele dá pode ser traumático. Você pensa que você está ajudando, às vezes você está atrapalhando. Então, sem orientação, ou com uma orientação, entendeu? Meio errada, você pode estar traumatizando seu filho e tendo boa intenção. Sim. Né? Você está tendo uma boa intenção. Não, não está na hora de aprender, não. Quando tiver 12 anos, eu te explico tudo. E 12 anos, rapaz, você está achando que seu filho, você deu um celular para o seu filho, ele está com 7 anos, ele está dentro do quarto vendo galinha pintadinha? Se eu tivesse com 7 anos um celular na mão, eu ia perguntar tudo pelo celular. Tudo. Eu sempre fui curiosa. Mas sabe o que eu acho também? Eu não sou mãe, né? Mas não tenho filhos, mas eu acho que, pela minha experiência, os pais tentam proteger muitos filhos. Só que a proteção, às vezes, priva o conhecimento, como você falou. Às vezes é uma intenção de proteção. Eu não quero que ele saiba sobre isso, porque eu não quero perder ele como criança, né? Porque acho que se eu der informação a ele sobre esses tipos de assuntos, né? Sobre os órgãos, sobre eu vou erotizar. Corpo, sim, erotizando. E vai perder a inocência. As nossas crianças já vivem no mundo erótico. As músicas são eróticas, os desenhos animados são eróticos, as novelas, os filmes, Hollywood, tudo é erótico. Eles já vivem num contexto erótico. Ou a gente faz alguma coisa, dá essa informação antes, para que eles tenham condição de ser apresentado para isso de uma forma mais natural e com base cristã, base educacional, base científica, ou, sabe, eles vão receber isso de uma maneira traumática. Sim. Então, não é proteção. Não é proteção. Você está deixando seu filho vulnerável. Quando você não fala nada, quando você fica em silêncio, você deixou seu filho vulnerável. Se você dá um celular para o seu filho e você não tem bloqueadores, você está deixando seu filho vulnerável. Ele vai assistir, você pode ter certeza. Eu não estou falando, ele pode não. Ele vai ver filmes pornográficos, ele vai ver vídeo pornográfico, ele vai ver homem e mulher pelada. E ele vai entrar no TikTok daqui a pouco, vai estar fazendo dancinha, e alguém lá vai descobrir, entendeu? Isso pode um pedófilo entrar e descobrir o videozinho e entrar dentro da sua casa e ter mais intimidade com o seu filho do que você. Quando a gente, pesado, né? Não, com certeza. Não, é um alerta mesmo. Eu entendo que você está dizendo assim, quanto mais a gente der informação, a gente vai dando munição
para quando ele for bombardeado. Porque hoje os pais não conseguem proteger. Na verdade, a gente não consegue se proteger, porque a gente é bombardeado por muitas informações, né? Como você falou, através dos aplicativos das redes sociais, a gente é bombardeado por muitas coisas que são sexualizadas, né? A música, as dancinhas, a todo momento a gente está vendo um contexto sexual. A gente não consegue se proteger disso. Como você falou, a gente consegue munir as nossas crianças, adolescentes e o adulto mesmo, né? Se proteger, não se proteger, mas se munir da informação certa, porque quando ele for bombardeado, ele sabe discernir as informações. E se ele tiver dúvida, ele vai em quem ele confia para Sim. confiar. Mãe, aconteceu isso. Entendeu? Eu não entendi. Se ele tem no pai e na mãe, sabe, a sua base, o seu porto seguro, é na mãe e no pai que vai. Se o pai e a mãe não passou a infância conversando na adolescência, ele vai confiar no pai e na mãe? Não vai. A hora que arrumar um namoradinho, na hora que acontecer qualquer tipo de ato sexual, porque sexo não é só penetração, não. entendeu? Ou alguma Então, situação qualquer outra situação sexual na vida dele, ele vai se espantar com aquilo e vai que vai na amiga, vai no Sim. professor legal que fala sobre sexo em sala de aula, vai, entendeu? Até mesmo num líder da igreja, mas no pai e na mãe não vai. Não vai. Por vergonha, por medo. Entende? Então, eu preciso criar um ambiente seguro para as nossas crianças, para que elas tenham condições de se abrir, para que elas tenham liberdade de perguntar qualquer coisa. Ah, vou esperar ele perguntar. Não espere seu filho perguntar. Não espere. Vai conversando aos poucos, de acordo com a maturidade da criança, com as situações, porque vão existir, fica alerta. Vai existir situações que você vai começando a falar algumas coisas. E falar de sexo, gente, é falar de respeito com o corpo. Falar de sexo é falar de autoestima. Falar de sexo é falar de acolhimento, de carinho. Se aquela criança, ela é uma criança que foi desejada, que foi amada, que é sempre acolhida, se aquela criança é respeitada, o tio que chega em casa e que quer beijar à força, o que quer mexer nos órgãos sexuais, entendeu, do menino, fala assim, tá crescendo, esses tipos de brincadeirinha, entendeu? Isso não é respeito. Sim. Existem muitas coisas que... Isso é educação sexual. Sim, são os detalhes, né? Sabe? Existem detalhes que existem, brincadeiras que existem em famílias, tapinha na bunda. Entendeu? Que às vezes a gente sabe que todo contexto que pode ter. Eu não estou falando aqui, não pode ter tapa na bunda. Não. Mas tudo depende do contexto, né? Contextos para tudo. Sim. Entende? Então você precisa analisar os contextos e ensinando para essa criança. Você precisa respeitar o corpo do outro e o outro também precisa respeitar o seu corpo. Quem é que vai trocar a sua fralda? Quem é que pode colocar a mão nos seus órgãos? Mamãe, papai, o médico ou a tia lá na escola, se você fizer cocô ou xixi, a criança não soubesse limpar, né? São essas pessoas. A criança precisa saber quem é que pode tocar nela e como toca. Isso é educação sexual. Você educar o seu filho a como ele vai atravessar por esse momento, entendeu? Essa fase durante aquele período Eu acho de vida importante dele. você falar sobre isso, que às vezes os pais acham assim, não, educação sexual é falar sobre o ato. Não, quando você chegar, você vai ter que tirar a roupa, fazer isso, fazer aquilo. E começa muito Não é antes. falar de sexo. Não é isso. Não é só isso. Educação sexual é você preparar. Educação sexual, gente, como eu falei pra você, que sexualidade é um mundo, sabe? Educação sexual é você botar a sua criança no colo e você beijar, sabe? E você dizer o quanto ama. Educação sexual é você estar amamentando seu filho, acariciando, sabe, essa criança no momento mais íntimo que você tem com seu filho. E ali naquele momento, ele está se sentindo amado, acolhido, nutrido, seguro. Tudo isso é importante. Né? Você está amamentando como se fosse uma coisa automática. Você amamentar naquele momento, fazer de um momento único. Aumentar com presença. Isso é educação sexual. Vai fazer diferença lá na frente. Vai fazer quando diferença. Ele entende, né, a relação dele com os pais, a relação dele com os irmãos, com a família. Tudo isso faz diferença. Isso aqui é erótico. A boca é erótica. Quando a criança está sugando o peito da mãe, ela está desenvolvendo a sensibilidade dela na boca. Entendeu? Oral.
Isso é sexualidade. Ah, mas você está erotizando um ato romântico de amor. Gente, o Senhor do sexo é Deus, o Senhor que criou o peito, o Senhor que criou a boca, o Senhor que criou tudo. E Ele sabe o desenvolver de cada órgão, sabe? Passa, sabe, por várias fases. O amadurecimento. A criança amadurece essa parte erótica da boca no seio da mãe também. Sim. Entende? É lindo isso. A gente fica dividido o santo do erótico. Sim, é verdade. Sabe? Não existe isso, não existe. Eu te falei sobre os aromas, sobre o tabernáculo, né? Sobre o incenso que sobe para o Senhor e o incenso que sobe quando o casal está junto. Não existe separação de santo e erótico. Não existe. Tudo isso é para louvar ao Senhor. Sim, a gente precisa se munir das informações certas, com a base certa, para que essa criança, como você está dizendo, né, desde quando ela vai crescendo com as informações certas. E aí, quando ela se depara numa situação onde ela precisa... Porque, às vezes, eu acho que a gente tem a impressão, assim, de que Deus só vai falar com a gente se abrir o céu e ouvir uma voz. Ou de que a gente só aprende uma coisa quando a gente... sei lá, escuta de alguém falando, não, às vezes a gente é munido de informações, né? Não, então sou baseada na Bíblia. Isso me dá informações suficientes para que quando eu chego numa situação que eu preciso exercer a minha fé, o meu entendimento de quem Deus é, eu já tenho essa bagagem, né? Não vai vir uma voz me falando de que a minha mãe vai abrir uma voz da minha mãe falando que eu preciso, acho que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, são as informações que foram sendo construídas. Meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Né? Aquela situação que eu falei para você da lua de mel, né? Pode ser a mulher mais bonita, sabe? O homem mais bonito, pode ser o mais santo, pode ser o mais virgem, pode ser o mais culto. Mas se eles não souberem construir a vida sexual deles, eles podem ser o mais tristes, o próximo divorciado da igreja. Sim. Porque ninguém se divorcia porque a mulher não sabe cozinhar. Ninguém se divorcia por causa da crise financeira. Não é por isso. Né? É um conjunto de coisas, mas passa pelo sexo. Sim. Sexo de uma vida sexual traumática, uma vida sexual pobre, sabe, miserável, frustrada, ela leva ao divórcio. Sim. Né? E aí a gente vai falar sobre isso, como a gente está falando, né? Dentro da igreja, essas coisas precisam ser faladas. E começa desde a infância, na adolescência, para que a gente possa se munir, né? Como eu falei, para a gente ter consciência. E depois que a gente está falando sobre isso, e aí, vai ser fácil? Não é. Você pode começar a ver... Não, porque sabe que eu tô perguntando isso? Que a gente fala assim, tive a conversa, por exemplo, no contexto dos pais. Tive a conversa, acabou. Acabou ali? Não, tive uma conversa sobre meu filho, sobre tal situação, aí acabou. Eu não preciso mais falar sobre isso. Não. Tudo é construído, como eu falei com você. Tanto a vida sexual é construída, quanto a educação sexual também ela é construída. E é um alerta, você tem que estar alerta o tempo todo, vigilante o tempo todo. Estou falando agora de pais. Sim. Né? Foi o contexto que você colocou. Então, porque eu ensinei isso, porque eu estou educando nisso, então eu estou tranquila. Não. Um versículozinho, né, que a gente conhece muito bem, né, o diabo ele está sempre em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele adora colocar uma sementinha. Ele colocou no paraíso. Sim. O cara é abusado. Nós estávamos, entendeu? Num paraíso. Todos nós estávamos em Adão, né? Então, num paraíso, onde tudo era perfeito. A gente não vive num mundo perfeito aqui. Como que você quer que você pode descansar na educação sexual que você deu para o seu filho? Então, não tem como. É oração, é vigilância, sabe? É constante observação. Sabe aquela coisa do radar? Nossa, mas isso é cansativo. Bem-vindo ao mundo de paz. Sabe? É vigilância o tempo todo.
Aí talvez você possa até falar assim para mim, cara, então os filhos da pastora Meire devem ter sido muito bem educados. Coitados, meus filhos. Hoje eu olho para eles e falo assim, aí quando a gente conversa sobre esse assunto, fala assim, poxa vida, eu errei tanto com vocês, que hoje, com a Sim. consciência que eu tenho, né, eu vejo quanta coisa que eu deixei de ensinar, porque eu também não aprendi, porque a igreja não ensinou, a família não ensinou, a escola não ensinou. Como que eu ia passar, Sim. né? Eu até não sei se eu posso deixar um testemunho meu aqui. Posso? Pode sim. Posso. Deixa eu tomar um colinho d'água Tá. antes. Eu tive inúmeros problemas. Eu vou deixar aqui como testemunho mesmo Uhum. para casais, para pais, que talvez tenham passado pelo mesmo contexto, né? Ou estão passando pelo mesmo contexto que eu passei. Os meus primeiros 12 anos de casamento foram terríveis. Por que foram terríveis? No sentido sexual. Por que hoje eu estou na área da sexualidade? Não é só porque, sabe, eu sou pastora e vi que tinha um vácuo aí, né? Que tinha uma falta. Aí, não. É porque eu tive uma história na minha área sexual. Eu tive uma história de abuso, eu tive uma história de um casamento que foi fracassado sexualmente durante os primeiros anos. E eu morava num contexto de uma roça, sabe? Pensa só, eu tenho 29 anos de casada. A gente morava numa cidade chamada Ribeirão Cascalheiro, em Mato Grosso. Na época não tinha rede social, não tinha nada, não tinha celular, a gente não tinha acesso a nenhum tipo de informação. Uhum. Então você casa dentro daquele contexto, um homem crente com uma mulher crente, não é? Os dois super envolvidos na igreja, tinha tudo para dar certo. Né? E não foi nada disso. Se amando dentro da igreja. Por isso que eu digo, não é suficiente. Amar não é suficiente, ser bonito não é suficiente, ser culto não é suficiente. Eu já era farmacêutica, eu sou farmacêutica também, sabe? Eu já tinha minhas formações. Então, eu poderia entender muito bem, qualquer um poderia muito bem achar que, não, o casal perfeito, eles estão super felizes. Né? Não era nada disso. Então, no nosso silêncio, a gente sofreu muito tempo sozinho porque a gente não tinha. Procurar quem? Sexólogo, nunca tinha ouvido nem falar nesse nome. E nem tinha profissão naquela época. Se você quisesse ter algum tipo de tratamento, você ia no ginecologista. Aí o homem ia no urologista. Né? Então, eu tinha minhas travas e eu não sabia a quem procurar. E comecei a fazer um monte de besteira, procurar libertação, procurar cura interior, achando que aquilo... botar a mão na minha cabeça, vai ver que tem alguma coisa... Demônio! Sei lá o que é isso. Sim. Não, mas isso eu acredito que seja experiência de muitas pessoas. Sabe? Então, a gente sai procurando um monte de coisa, comprando livro. O único livro que eu conhecia era... Eu esqueci um livro muito antigo, agora esqueci o nome. Muito bom mesmo. O livro ensina muita coisa. A maioria das mulheres casadas, né, principalmente da minha época, leram esse livro. Esqueci agora o nome do livro. Tá? Vou ver se eu lembro daqui a pouco. Era a única informação que eu tinha vinha daquele livro que a maioria das jovens da minha idade liam. Mas ali não tinha respostas para mim. Ali não tinha resposta. E eu não tinha também maturidade suficiente para entender. Hoje eu leio e vejo a resposta. Sim. Né? Mas eu não tinha. O que mudou, transformou a minha vida foi eu entender que eu precisava fazer a minha história. Eu digo sempre uma coisa, mulher, banque a sua história. Ou você banca a sua história, ou você se entrega ao seu sofrimento. E tudo que o diabo quer é isso. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele queria matar, roubar e destruir o meu casamento. E eu tive que bancar a minha história. Eu tive que ir atrás, buscar conhecimento. E como farmacêutica, eu tinha acesso a estudo, mas eu não tinha lá. Eu tive que sair, eu tive que viajar. Sabe? Eu gastei. Mas no Entendeu? fracasso, você fala de insatisfação Satisfação, prazer. sexual, no prazer. Prazer sexual. Por quê? Por causa do abuso. O abuso traumatiza a mulher. Então, a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres tiveram algum tipo de abuso sexual. Algum tipo. Que abuso sexual pode ser vários, tem N níveis. Então, isso traumatiza, tá? E detalhe aqui, não foi o homem, foi uma mulher. Mulheres também abusam de mulheres, abusam de crianças, abusam de meninos. Eu falo isso com muita tranquilidade hoje, meu marido, entendeu? Fala disso. E a minha satisfação é quando alguém chega para mim com esse histórico, eu posso dizer assim, filha, deu certo para mim. Sim.
Não eu foi sei o o caminho, fim. não é o fim, vamos junto, porque, sabe, essa roupa do abuso eu já tirei há muito tempo. Você pode tirar também, Sim. entende? Então, foram muitos anos de busca. Foram muitos anos de sofrimento, chorando sozinha, sem ter a quem perguntar, sem ter a quem falar, vergonha, culpa, né? Então, uma série de emoções. Quando você vai para a cama, como eu falei para você, você não vai sozinho, você vai com a sua história. Por isso eu falo para você, você vai com a sua história. Então, a minha história determinou a minha infelicidade. E eu não sabia quem recorrer. E uma voz familiar muito presente era: mulher séria não fala de sexo. Todo mundo carrega vozes dentro de si. Então se pergunte qual voz que você está ouvindo. Qual voz que você leva? Quando você vai para a cama, quem mais vai para sua cama? Quem você leva para a cama? Não, é só o meu marido, é só a minha mulher. Às vezes não. Às vezes você leva a palavra do seu pai, você leva a palavra da sua mãe, você leva a palavra do seu pastor. Às vezes você está presa em está num cativeiro espiritual devido a algo que aconteceu com você. Então, o que você está levando para sua cama? Quem você está levando? O que e quem você está levando? Todas essas coisas, todo esse contexto teve que ir se desfazendo durante anos e praticamente sozinha. O dia que eu consegui entender o que acontecia comigo foi o dia que eu consegui a minha cura. Eu não fazia nem ideia. Um outro detalhe, você só lembra, a maioria das crianças, isso faz parte, isso é uma proteção do cérebro, tá? Isso é Deus trabalhando e é o seu corpo trabalhando por você. Esquece o abuso. Eu tinha esquecido. Eu fui lembrada depois de muitos anos, mais de 30 anos, eu fui lembrar. Então, muitas mulheres que já foram abusadas entram no casamento, às vezes não sabem que foram e sofrem sozinha, porque nem a lembrança disso tem. Como é que você vai tratar uma coisa que você não lembra? E isso faz bem, isso é bom, isso é uma como é que fala? Não é imunidade, é uma proteção, é um Sim. meio que o corpo, Mecanismo, que o cérebro, né? um mecanismo de defesa, Aham. tá? Isso é um mecanismo de defesa do seu cérebro para te proteger, porque a criança não tem ainda ferramentas para lidar com isso. Então é melhor ela esquecer agora e só tratar lá na frente, quando ela tiver condições de trabalhar, né, com esse trauma. Então isso é muito importante de ser falado. E como que você tomou consciência? Não, eu tenho esse problema, eu tenho dificuldade, essa insatisfação. Qual foi o momento assim que foi um estalo, você tomou consciência disso? Porque como você falou, tem muitas mulheres, né, que estão dentro de um casamento e não têm consciência disso. Qual foi o estalo que te deu assim para você ter consciência dessas coisas? Por isso eu sou favorável a falar sobre cura, né, dentro das igrejas. Eu participei, né, morando ainda lá em Mato Grosso, eu participei de um encontro, não sei se todo mundo, né, conhece, mas a maioria das pessoas, dos cristãos hoje, conhece os encontros que a igreja fazem, encontros com Deus. E tem uma palestra, um encontro com Deus, que é sobre cura da alma. E Deus me fez lembrar, naquela palestra, quando a ministrante começou a falar. Gente, eu acho que eu posso falar isso aqui, é meio nojento, mas eu vomitei muito. Não é? E assim, houve um processo de cura ali naquele momento, porque eu lembrei e eu tive muito nojo de tudo isso. E depois disso, eu tive um encontro com uma mulher, que é uma mulher de Deus que morreu agora, Neuza Tioca. Eu fui atrás dela. Eu gastei, eu tô falando para você, eu gastei. Entendeu? Eu fui atrás dela e eu queria ouvir dela o que eu poderia fazer. Porque eu amava aquele homem, eu amava a minha família. E eu não tinha prazer naquilo. Aquilo me causava um certo pânico. Sabe? Quando ela falou para mim o que eu tinha vivido, quando eu falei para ela o que eu tinha vivido, ela começou a perguntar sobre minha infância, sobre tudo. Ela falou assim: você foi abusada. Aí eu falei assim: foi abusada? Mas era uma mulher. Ela falou assim: seu trauma está aí. Mulheres também abusam. Você carrega isso dentro de você até hoje. E você vai ser livre agora.
essa mulher, olha, a oração que essa mulher fez, sabe, comigo, arrancando de dentro de mim Sim. todos aqueles sentimentos. Porque lá no encontro foi a consciência, me trouxe a consciência daquilo. Mas eu não sabia o que fazer com essa consciência. Sim. Aí eu fui atrás de alguém que, tipo assim, falou assim, é isso, então vamos acabar com isso aqui agora? Não, é importante você falar sobre isso, que uma vez que, por exemplo, quando a gente fala aqui, né, para mulheres, se estiverem nos ouvindo, uma vez que você tem consciência de que isso é uma dificuldade, não deve te paralisar, mas você tem que buscar ferramentas para você compreender por que a situação, o ato em si é ruim, porque você se sente desconfortável, ou porque não pode ser bom, e para todo mundo é bom, menos para você. Você entende? E hoje eu sei que não é para todo mundo é bom. Aham. Hoje eu sei. Mas, assim, hoje é muito libertador para mim Aham. falar disso, porque eu sei que tem um monte de mulher que está Sim. sofrendo a mesma coisa e não tem coragem, não tem ninguém. Eu sei que quando mulheres ouvirem isso, algumas vão falar assim, entende? Sim. É isso aí. Então, é por aí que eu vou. Você entende? Procurem, sabe, ajuda. Procurem com seus pastores, procurem com seus líderes, procurem com um terapeuta, procure com um psicólogo. Eu não sei qual vai ser o seu caminho. O meu caminho eu tracei. Eu fui atrás, eu estudei, eu corri atrás de pessoas, sabe? O que eu queria, sabe, eu encontrei. E minha vida foi outra depois disso, foi outra. Quando eu entendi o que o diabo estava fazendo na minha vida, o que ele fez desde a infância, eu tive vários... Nossa, vou contar a minha história. Desde o ventre da minha mãe, o diabo tentou acabar com a minha vida. Sim. Entendeu? De várias maneiras. Eu já tive em CTI, eu já tive... Sabe? Minha mãe, quando eu estava com 8 meses na barriga dela, ela estava coando um café e a água caiu toda na barriga dela. E aí queimou barriga e mão dela. Eu nasci com as mãos e com a barriga queimada. As mãos saíram, a barriga ainda tem uma mancha até hoje. E o medo naquela época era o quê? Que eu nascesse cega, porque se caiu em mim, se tivesse me atingido, poderia ter atingido os olhos. E se atingisse os olhos, provavelmente, né, eu poderia nascer cega. Então, Deus já me deu um livramento de um batismo de fogo. Eu falo assim, cara, eu tive um batismo de fogo ali dentro. Deus transformou a maldição em bênção. Depois foram outros casos de intoxicação, medicamentos. Eu e meu irmão, o apóstolo Hélio é meu irmão, né? Ele começou a me dar comprimidinhos para eu tomar como se fossem balinhas. Eu fui parar no hospital também, morta. Já pulei do 2º andar, os homens tudo pulando, minha casa em construção, sabe, em cima daquele monte de areia. Pula nele! Aí eu fui lá junto com eles, bati assim, ó, todo mundo pulava em pé, eu caí deitada, de bruço, né? Quando eu caí, não senti quase nada, acho que não, que eu nem lembro, devia ter uns 7 anos. No outro dia, amanheci toda inchada, anos tratando. E foi uma série de coisas durante meus primeiros anos de vida, 7 anos, foram muito marcados, né? Então, minha história de vida é história de superação, já tive câncer. Ai, meu Deus do céu, a gente falaria horas. Mas, assim, não te interrompendo, mas uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou foi que você ama muito seu esposo. E o ato de amá-lo fez com que você buscasse melhorar aquela situação. Não desistir. E não desistir. E isso é uma das coisas que eu fiquei assim pensando, para muitas mulheres que estão vivendo uma situação onde não se sentem confortáveis, né? Tanto num namoro, ou noivas, ou mulheres que já são casadas há muito tempo e já perderam total consciência da sua sexualidade, do ato, mas ainda existe amor. E o amor permite que a gente busque soluções para que a gente possa continuar amando o amor como ato de cuidado. A falta não define. A gente precisa entender isso. A minha falta não me define, tá? Deus te fez perfeita, sabe? Seu corpo é perfeito, você não está sabendo usar. Ninguém nasce quebrada, ninguém nasce com defeito. Eu tenho uma disfunção sexual. Será que você tem uma disfunção? Ou você não está sabendo usar o seu corpo? Eu não gosto de sexo. Você não gosta de sexo ou você não gosta do sexo que você está fazendo? Sexo é ruim. Que sexo é ruim? É um sexo focado na penetração? É um sexo ruim. Ou é um sexo construído a 2, com diálogo,
com amor, com acolhimento, com carinho, com respeito. Você entende? Por isso que eu te digo, é único. Cada ser humano tem a sua história, cada ser humano tem a sua vivência, cada ser humano tem o seu desenvolvimento sexual. Isso precisa ser levado muito em conta em cada contexto, né? E eu me apaixono por esse tema, porque você está vendo, a gente está aqui quanto tempo falando? Eu não faço a mínima ideia. E não cessou. Não, e a gente tem muitas muito coisas. complexo. A gente não falou de saúde da mulher, a gente não falou de pornografia, a gente não falou de ejaculação precoce, disfunção erétil, nada desses outros temas masculinos. Mas eu lembrei de uma coisa que, no meio da conversa, eu queria perguntar. É até a dúvida dos meus irmãos, né, os jovens com que eu trabalhei. Mas, como você falou, se a gente não tem informação dentro do nosso contexto, que é a igreja, a gente vai buscar informações em outros lugares. Na internet, através da pornografia, através de conselhos de pessoas que não são da mesma realidade que nossa, ou através dos ambientes escolares que hoje tem muitas ideologias que vão de encontro às nossas crenças, né? E nossas crenças, biblicamente falando. E aí, como que a gente já sabe que não é possível se privar de receber toda essa carga de informação. E aí, como que a gente lida com isso à luz da Bíblia? Na tomada de decisão, no que eu falo assim, a pessoa que você vai escolher, com que se relacionar, como que isso influencia, né? Os meus traumas, as minhas crenças, como que isso vai influenciar na hora de eu escolher a pessoa com quem eu vou namorar? Ou na hora que eu vou escolher a pessoa com quem eu vou me casar. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a pessoa vem com uma carga muito grande, né, como você mesmo falou, e isso tem que ser levado em consideração na hora de a gente fazer as nossas escolhas com quem a gente vai se relacionar? Necessário vos é nascer de novo. Foi essa palavra que Jesus disse para Nicodemos. Eu acredito muito que o meu histórico passado, sabe? Ele me diz até da onde eu vim, ele fala sobre o meu presente, mas ele não dita meu futuro. Sabe? Ele não pode me dominar. Tanto é que eu fui atrás e consegui a superação, por quê? Porque eu não deixei me dominar. Então, se eu nasci de novo, se são dois que nasceram de novo, se são dois que se amam, se são dois que buscam suprir a falta, sabe? Que caminham juntos, com princípios, com valores, com conhecimento, né? Tendo a total consciência de quem é o senhor do sexo, tendo a total consciência da base científica, tendo domínio sobre o assunto em que eles estão, tem condição de ser superado qualquer problema. Sim. Então, como que eu vou fazer uma escolha? Você não tem como fazer uma escolha do homem certo. Isso é Deus que vai direcionar. Eu vou deixar, então, mais uma vez o meu exemplo, eu vou ter que deixar aqui. Eu e meu esposo tínhamos tudo para dar errado. Nós somos o verdadeiro exemplo de casal, quem olhava de fora não ia dar certo. Batista tradicional, criado numa igreja que não podia nem bater o pé. Ritmo. Fazer o ritmo assim. O regente lá da frente, que era regente, que regia, né, com cantor cristão, assim, que regia. Se alguém batesse no pé, ele parava. Esperava. Meu marido criado numa igreja pentecostal, Assembleia. Nossa. Quando nós casamos, ficamos 6 anos, uma na igreja, outra na outra. 6 anos de casamento, cada um numa igreja, porque eu não aceitava a igreja pentecostal e ele não aceitava a tradicional. Eu era uma farmacêutica, fui para aquela cidade já formada como farmacêutica, eu era a única doutora da cidade, uma cidade de 8.000 pessoas. Ele foi criado em fazenda, estava segundo grau, incompleto ainda tinha, estava cursando ainda quando eu casei com ele. Uma pessoa que entendia de gado, entendia de fazenda, entendia de comércio, mas não sabia nada de área de saúde, nada. Culturalmente, os valores eram outros, completamente diferentes. Sabe? Eu gostava de praia, ele gosta de mato, né? Nada. Se você me perguntar, o que vocês tinham em comum? Amor ao Senhor. Era a única coisa que a gente tinha em comum. A gente amava a Deus sobre todas as coisas. Eu aconselho isso para alguém hoje, se alguém da minha igreja casa, um homem casa com uma mulher de uma outra igreja, ou ela vem para cá ou ele vai para lá.
Porque o nosso caminho foi dolorido. Eu não aconselho isso para ninguém, tá? Mas Deus tinha propósito com a gente. O nosso casamento foi diferenciado. Deus tinha propósito, entendeu? Só deu certo por isso. Aham. Porque a maioria não suportaria passar por tudo que nós passamos. Que não foi uma luta que a gente teve. Não foi uma luta sexual, simplesmente. Tinha uma luta religiosa, sexual, uma luta cultural. Então, foi uma construção, realmente. Foram de 29 anos, assim, que a gente, de uma história que foi construído a sangue, suor e fogo. A gente sabe o caminho que a gente passou, que a gente traçou. Sim. A gente quis muito fazer dar certo. A gente acreditou que existia, ali não era um pacto, era uma aliança. Era uma aliança de verdade, uma aliança com Deus, uma aliança 3, e que não podia se desfazer. A gente não tinha o direito de... Eu cheguei até algumas vezes a falar em separação, sabe? Eu confesso que eu cheguei a falar que eu falei, não, isso não vai dar certo, é um problema demais, entendeu? Da minha parte, meu marido sempre foi mais retraído, né? E ele, não é que sim, que ele acreditava mais, que ele era mais crente do que eu, mas a mulher sempre fala mais, né? A mulher tem essas coisas. Então, quando chegava-se no limite da crise, não, a gente não vai dar certo, não. Cheguei a falar várias vezes isso. Até o dia que eu entendi o que era aliança. E falei, não, vamos parar com isso agora. Em nome de Jesus, né? Deus vai fazer dar certo. A gente não consegue, nós, sabe, paramos de desacreditar em nós e falamos assim, Deus vai fazer dar certo. Então, não tem como você perguntar assim, como que a gente vai escolher, então, uma pessoa com uma história de vida em que se aplique a minha história e que faça dar certo? Não existe uma bússola para isso, não existe um filtro, não existe esse caminho, sabe, essa bola de cristal, e que possa dizer para o jovem, esse é o cara certo para você, essa é a menina certa para você, é o Espírito Santo de Deus. Sabe? E mesmo que todo mundo em volta esteja falando que não é a pessoa, ora e peça ao Senhor. Eu acredito muito nos pais, na palavra dos pais. Tá? Meu pai e minha mãe nunca me deram um não, assim, nunca foram contra, abençoaram. Então, eu recebi a bênção dos meus pais para casar. Eu acho que isso é muito importante. Honra teu pai e tua mãe. Sabe? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, ouça seu pai e tua mãe. Ouça as pessoas que estão à sua volta, sim. Mas a primeira voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Sim. Sabe? E dentro da... A gente já falou, né? A gente já sabe que tem que falar sobre isso. É uma realidade. Se a gente não falar, outras pessoas vão falar. Tanto sobre o ato em si, ou sobre a sexualidade num total, que a gente poderia ficar horas aqui falando. Mas eu, como membro da igreja, acredito que os líderes têm que falar sobre isso. Tem que falar entender sobre isso. Tem que entender sobre isso. Os pastores têm que começar a abordar isso de uma forma, claro, dentro de um contexto, né? Como você falou, através de projetos e tal. Porque se a gente não falar, pastora, é um amiguinho da escola que vai falar. É a amiga do trabalho que vai falar. O Google que vai falar. A internet está aí. A gente não consegue se privar dessas coisas. Mas a gente tem um entendimento de pessoas que estudaram, assim como você, né? Que entendem que essa é uma necessidade que precisa ser suprida dentro das igrejas também. Por que não abrir espaço para isso, né? Falando aqui para pastores, para líderes de jovens, pessoas para conversar com os pais sobre isso. Por que não falar sobre isso? A gente entende que isso é uma realidade e a gente não é crente só quando está dentro das quatro paredes, a gente é crente na totalidade, a gente é servo do Senhor na totalidade. Não existe essa separação, não. Quando eu estou dentro da igreja, eu falo de assuntos espirituais, mas quando eu estou fora, dentro da minha casa, eu não tenho esse... E sexo espiritual, eu gosto de falar, é assunto espiritual. Mas, assim, pra gente finalizar, porque eu ficaria falando horas, eu aprendi muito, acredito que a gente tem muito conteúdo aqui para falar. Mas, assim, só pra gente finalizar, espiritualmente falando, o que você espera da parte do Senhor? Agora falando sobre espiritualmente falando, como você enxerga o nosso contexto hoje? E como que você enxerga da parte do Senhor? O que Ele quer fazer através de projetos como que você falou, de começar a trabalhar com os pais, conscientizando? O que você entende que da parte do Senhor Ele quer trabalhar? Falando sobre esses projetos, dentro desse contexto da nossa realidade que se precisa falar, que a gente é munido de várias ideologias, bombardeado. O Senhor está vindo para buscar uma igreja, né, adornada,
frutificada, nós estamos preparando uma noiva para Cristo. E o exemplo mais nítido que ele deixou foi a sexualidade. Se a gente entender o que é a sexualidade, a gente vai entender o que é a intimidade com Deus. Você entendendo sobre intimidade com o marido, você entende sobre intimidade de Deus. Você entendendo sobre intimidade de Deus, você vai entender sobre a intimidade com o marido. O casamento, homem e mulher, é o casamento Jesus e igreja. O que eu espero, como eu vejo que está isso, está em desenvolvimento. Tá? É como, eu acho que hoje talvez esteja, não sei se na infância ou se na adolescência, mas ainda está um crescimento muito gradual ainda, mas está crescendo. Não se ouviu falar de sexóloga cristã há pouco tempo, gente. Eu tenho amigas que já têm 10 anos de experiência, outras 12 anos, entendeu? Mas eu não tenho ninguém, eu já procurei, que tem 20 anos como sexóloga. Cristã, eu tô falando. Sim. Cristã. Eu já procurei, a gente tem um grupo, não tem ninguém que tenha 20 anos. Tem uma pessoa que fala na internet que ela tem 18 anos de experiência, não como sexóloga, tem 18 anos de experiência como fisioterapeuta pélvica, que trabalha também essa área da sexualidade com a mulher, mas não como sexóloga, como terapia sexual, entende? É diferente. Então, hoje, a gente tem uma gama de profissionais que está se formando, se preparando, homens e mulheres, para trabalhar isso na igreja. Mas está ainda, é um movimento que está se fazendo. Tem uma frase que diz, que eu não lembro de quem, que cada semente é uma floresta. Né? Então, eu acredito que as sementes estão sendo lançadas e as florestas estão indo, entendeu? Então, eu vejo que hoje eu sou uma semente. E quantas pessoas que talvez eu não esteja despertando hoje também a estudarem? Talvez aquela menina que tá em dúvida o que ela vai ser na vida. Aquela mulher, né, que eu estou buscando uma profissão. Fala assim, rapaz, é mesmo, eu tenho jeito para isso. Então, a gente vai despertando, a gente vai influenciando, querendo ou não, todos nós somos influenciadores. Né? Mais do que influenciador, eu prefiro ser um referencial. Mas a gente influencia todo dia, você discipula todo dia, para bem ou para mal, você discipula. Então, eu acredito na igreja. Jesus acredita na igreja, como que eu não vou acreditar? Ele morreu por ela, né? Então, eu acredito que há um movimento crescente. Eu acredito nisso. E eu acredito que eu posso cooperar um pouquinho. Uma água no oceano, sou uma água no oceano. Talvez eu ajude, entendeu? Algumas gotinhas, eu coloco algumas gotinhas lá, mas tem outras que vão colocar as suas e essas gotinhas, né, vão estar aí transbordando por aí. Eu acredito na igreja. Eu acredito que eu posso entregar uma noiva para Cristo um pouquinho melhor. Sim. E se a gente não falar, outras pessoas vão falar. E que seja falado por nós, que estamos dentro do conceito do Senhor como noiva, como igreja, se preparando para recebê-lo. E que a gente possa estar cada dia mais, né, na estatura do varão perfeito, cada dia nos preparando para recebê-lo. Pastora, muito obrigada. Eu sinto que eu poderia ficar falando horas com você. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada você que assistiu até aqui. Se de alguma forma, eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa hoje. Eu tenho certeza que você também deve ter aprendido. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir mais sobre isso, sobre sexualidade, sobre o ato, ou como isso é falado dentro da igreja, nesse contexto. Então, eu queria deixar esse convite para você compartilhar com alguém. Muito obrigada por ter assistido.